muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Bom, gente, primeiramente, eu sei que vocês devem estar pensando o seguinte: tá, Vânia, mas por que tu tá dizendo que essas duas atividades eu posso sair do zero, né? E posso conquistar as crianças? Primeiramente, porque eu sei o que é o zero, né? Eu sei o que é começar, né? Sem nada, sem material, sem saber nada, sem informação, né? Eu já passei por isso e eu posso te ajudar para que você não passe por isso, que você já saiba como começar, para que você saiba como introduzir alguma atividade, como você saiba se comunicar, e isso vai fazer você realmente enxergar que você conquistando a criança, você realmente se torna um grande profissional e isso vai trazer você a sair do zero, a enxergar, poxa, eu tenho agora alunos, eu não estou mais no zero, eu já estou trabalhando, eu já estou tendo retorno, e isso realmente vai fazer muita diferença para mim e vai fazer muita diferença principalmente para vocês. Então, mais do que entender que o zero é o que você vai estar começando, e a gente sabe que quando a gente está começando, a gente tem insegurança, a gente acaba tendo um pouco de medo, às vezes a gente não tem tanto investimento, não tem tantas condições para começar a fazer algo. Então, o zero realmente, né, o início, ele realmente exige mais, ele realmente dá um frio na barriga, ele realmente vai fazer você se desafiar. E eu quero te ajudar, principalmente no dia de hoje, né? Em comemoração ao Dia das Crianças, e que eu tenho certeza que se você fizer essas atividades com as crianças que você atua, você também vai estar fazendo um grande presente para elas, né? Então, eu vou estar passando para você algo que você vai estar ensinando as suas crianças e elas também vão ficar felizes. Então, eu estou ensinando as crianças, levando muito a sério, né, esse Dia das Crianças, para que você também possa ter a sua aula legal, que você também possa gerar, né, uma aula e comece a conquistar principalmente as suas crianças e as crianças do Pilates, para a criança que você trabalha, né? É muita criança, né? Hoje é um dia especial, onde a gente trabalha com um público especial, né? Que realmente são as crianças, e que se a gente para e a gente analisa, né? Quem nunca foi criança, né? Todos nós passamos por uma fase em que nós fomos crianças, todos nós gostamos, né, de relembrar principalmente essas fases, das nossas brincadeiras, das nossas diversões, daquilo que nós fazíamos, e isso nos traz realmente um conforto, né, e uma alegria de relembrar. Então, para quem trabalha com criança, tenha certeza que você está no melhor público, que é o público mais alegre, é o público mais divertido, é o público muito mais sincero, é um público realmente que faz você estar feliz de estar trabalhando, é motivante de estar trabalhando, é alegre, né? Eu sempre digo para as minhas alunas, meus alunos, né? Como a gente realmente às vezes tem um cansaço, né? Que é um cansaço físico, mas ao mesmo tempo é uma energia positiva, é uma energia alegre. A gente sai de uma aula com Pilates para criança feliz, porque é um riso que você tem, é uma alegria diferenciada, é um olhar carinhoso, e isso realmente não tem preço quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar com esse público. Então, se caso você ainda está na dúvida de trabalhar com crianças, né, eu realmente te aconselho que você experimente, né? A gente não pode simplesmente dizer que eu gosto ou eu não gosto, se você nunca vivenciou, nunca experimentou, e poder vivenciar com as crianças essa atividade faz com que você possa perceber, inclusive, como isso ajuda você mesmo, né? Então, faça a sua parte, realmente aproveite, experimente, veja o quanto você pode contribuir, né, para a nossa geração, afinal de contas, se nós queremos ter um futuro melhor, uma geração melhor, pessoas melhores, são nas crianças que nós devemos começar e investir, né? Então, essa é uma das minhas metas, né? Fazer com que a gente possa gerar uma próxima geração melhor, que a gente possa contribuir para essa próxima geração, melhorando ainda mais e tendo crianças, né? E depois adultos mais saudáveis. Então, hoje a gente vai, então, começar com essas atividades que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para quem está utilizando. E também lembrando, né, que quando a gente vai estar trabalhando com o público, e eu falo, inclusive, das crianças, a gente tem que entender que, por mais que sejam crianças, e que sejam alegres, que sejam divertidas, e que sejam sinceras, e que elas realmente gostam
de estar ali, elas são muito... tem que realmente ter esse cuidado de entender que elas são diferenciadas. O que é essa diferenciação? É que elas não são um público que a gente precisa adaptar. A gente não precisa ficar pensando, como é que eu vou adaptar isso? Não, a gente tem que pensar, principalmente, que é um público que tem que ser trabalhado as necessidades delas. Então, normalmente, o que acontece com as pessoas é que elas acreditam que para criança é qualquer coisa. Para criança eu vou só facilitar um movimento. Para criança eu uso qualquer material. E não. Você realmente precisa entender que crianças, elas realmente precisam ser vistas como criança. A gente precisa olhar para elas, imaginar elas e entender o que elas gostam. Porque se você não souber o que elas gostam, se você não souber como trabalhar, se você não souber como conquistá-las, será muito difícil que você consiga trabalhar com elas. Afinal de contas, ninguém consegue fazer uma boa aula com alguém que não quer fazer aula, né? A gente não consegue ensinar algo a alguém que ela não quer. Então, você precisa entender que você também precisa sair do zero, né, com Pilates para criança, e eu sei que você pode sair, inclusive, do zero, mas que você possa também conquistar essas crianças, que você possa ajudar elas a gostarem da atividade que você vai estar ensinando a elas. E isso é o que eu sempre defendo. Isso é uma bandeira que eu ergo, que no momento que a gente começa a trabalhar com criança, não basta simplesmente fazer uma atividade para ela, não basta simplesmente fazer uma atividade que a gente sabe que vai melhorar ela, que vai ajudar, que vai contribuir, mas a gente precisa fazer com que a criança goste daquilo que a gente está fazendo, que a criança goste da aula, que ela realmente queira voltar. Não adianta a gente ficar trabalhando com algo e empurrando a goela abaixo na criança e fazendo com que ela venha para sua aula ou que os pais obriguem ela a fazer algo que ela não queira. Então, dessa forma, você não conquista. Dessa forma, você obriga. E não é essa a nossa vontade, não é essa a linha de trabalho que a gente deve seguir. Nós devemos sempre, e isso tem que ser uma das suas bandeiras, né? De entender e de realmente ajudar a que o Pilates para criança seja uma atividade prazerosa, que a criança venha para a sua aula porque ela quer, que ela diga para os pais, eu não quero perder a aula da prof, eu não quero não ir na aula do Pilates para criança, eu quero ir. E quando você consegue isso, e quando a criança expressa isso, você realmente está no ponto principal que você está conquistando a criança. Então, entender isso, levar isso para a criança e mostrar que isso é possível é fundamental, e você não pode deixar de aprender o que a gente pode estar fazendo e transformando a criança quando a gente conquista ela. Então, é por isso que eu realmente falo tanto de conquistar a criança. Por isso que a gente tem que realmente mostrar que o método e a maneira e a metodologia que você tem é especial para a criança. Não é algo que a criança sinta assim, mas isso aí não é legal, não é divertido, isso aí não é bom, eu não gostei, é muito devagar. Por quê? Muitas vezes os adultos e muitos profissionais acreditam que o Pilates é muito devagar para a criança. E lógico, se a pessoa não souber trabalhar com a criança, ela vai fazer uma aula que a criança não vai gostar e que vai ser muito devagar, porque não é voltado ela. Então, por que a gente precisa conhecer o nosso público? Porque é com ele que a gente vai estar atuando. É ele que a gente precisa aprender, é com ele que a gente precisa conhecer, é com esse público, crianças, que nós devemos trabalhar e realmente sair do zero e conquistar as próprias crianças. Então, hoje, eu realmente quero trazer essas duas atividades e vou mostrar para vocês como vocês podem, inclusive, né, trabalhar com essas duas atividades, com essas duas estruturas, né, que eu vou trazer, com crianças pequenas e com crianças maiores também. Afinal, o método Pilates for Kids pode ser inserido com crianças a partir de 4 anos até por volta de 12 a 13 anos. Então, essa linha de trabalho, essa quantidade de anos que você pode estar atuando com a criança, elas podem, inclusive, ser vários anos e você pode estar ajustando aquelas idades, aquela faixa etária. Certo, gente? Então, bora lá para essas duas atividades que eu quero trazer para vocês, tá? Então, a primeira atividade
que você vai estar utilizando, e eu quero, inclusive, lembrar que eu falei que é 2 atividades para você sair do zero. Então, o que eu quero que você entenda? Que você pode não ter nada, você pode não ter material, você pode estar começando, você ter somente, né, e já é bastante, as crianças. Então, como você começa do zero, né, com uma atividade que realmente é atrativa, que realmente vai conquistar a criança, que realmente vai fazer você ter segurança e que isso vai fazer você começar com um baixo custo, inclusive, né? Então, ontem eu falei de alguns materiais que você pode começar do zero e eu vou resgatar um deles, que é os balões. Os balões, gente, você pode estar levando atividades para as crianças e esses balões, né, no caso, que você pode estar levando, ele pode fazer parte de toda a sua aula. Você pode construir uma aula baseada nesse material. E esse material é um custo praticamente mínimo, né? O máximo que você vai gastar é 1 ou 2 balões por criança. E isso, para quem está começando dentro de um mercado que tem tanto potencial como o Pilates para criança, é praticamente zero, né? Você praticamente começa com muito pouco material. E você sabendo trabalhar com eles, com esses materiais, você constrói aulas e você faz realmente um método, porque quando você sabe o passo a passo, muitas vezes vai chegar alguns outros profissionais que já trabalhem com Pilates e vão olhar para a sua aula e eles precisam identificar aonde está o Pilates. Então, você precisa ter essa consciência de que para trabalhar Pilates para criança, precisa ter o Pilates dentro da aula, mas precisa ser para a criança. Então, quando você leva um material, e muitas vezes quem já trabalha com Pilates, né, quem já é profissional, e eu também ensino quem não é profissional de Pilates, mas é profissional de educação física ou fisioterapia, você precisa entender que alguns materiais, eles vão ser aleatórios e eles vão ser materiais que vão ajudar num período. Não quer dizer que você só vai trabalhar com esse material, mas quer dizer que ele pode ser um grande ponto de iniciação. Então, quando você leva um balão para a criança, quando você, inclusive, pode estar trabalhando a semana da criança, né? Como eu também orientei as minhas alunas, né? Que o mês de outubro ele pode ser um mês estratégico, inclusive, vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês, inclusive um mês estratégico para você começar a trabalhar com isso, para você começar a divulgar para as pessoas que você vai trabalhar com Pilates, para a criança, porque outubro é praticamente identificado como o mês das crianças. Então, você pode utilizar uma semana, né, ou até mesmo o mês das crianças, e dentro desse mês a gente utiliza um mês comemorativo. O que é comemoração? O que lembra comemoração? O que faz você lembrar de algo que é uma festa? Os balões. Então, toda festa precisa ter balões. Então, você começa a associar alguns pontos que você sabe que existe com alguns pontos que a criança também sabe. Então, a criança sabe que festa tem balão. A criança sabe que os balões são algo que elas podem estar utilizando e também ajudando elas a levar nessa aula uma estrutura de aula que vai estar contribuindo com você, que vai estar conquistando você e que a criança vai estar adorando. Quantas vezes você já não foi a alguma festa, ou se caso você tem filhos, né, sobrinhos, afilhados, e termina a festa, primeira coisa que as crianças dizem: eu posso levar um balão? Eu posso pegar um balão? A gente pode tirar os balões? Por quê, gente? Porque a criança adora balão. Então, quando você entende que a criança gosta de balão, quando você entende que é um material de fácil acesso, quando você entende que o balão pode te ajudar muito, você realmente pode estar entendendo que você está trabalhando com um público diferenciado. Que muito provável isso não iria funcionar com adultos. Inclusive com adultos funciona, mas com criança é melhor ainda, porque você está fazendo algo direcionado a ela. Então, levar balões, você realmente cumpre vários requisitos. O requisito de ser algo que é um baixo custo para você, um requisito em que a criança adora, um requisito que você vai estar trabalhando principalmente as atividades do Pilates. Então, o balão, ele realmente pode estar associando, né, a algo festivo para a criança, a algo alegre, a algo divertido. A criança, se ela chega com alguns balões, ela já fica feliz,
Poxa, que legal, vai ter festa, o que, que vai acontecer, prof? Ela pega os balões, ela faz atividades. Então, isso associa a criança realmente a gostar daquilo que ela vai encontrar. Motiva ela a fazer a aula. Por quê? Porque é algo diferenciado, é algo que tem um material diferente, é algo que ela já gosta, que ela já experimentou. E, ao mesmo tempo, é algo que você vai sentir a alegria dela. Então, é contagiante. E eu, inclusive, usei os balões na aula que eu dei semana passada, né? Porque semana passada, para mim, a gente está trabalhando o mês das crianças, eu estou resgatando com elas muitas atividades que são ajustadas a elas, né? Então, a gente pode estar utilizando um balão a aula inteira. Você pode dar o balão, né, para a criança, dependendo da idade, para que ela possa encher. Você pode resgatar nessa primeira parte a importância de encher o balão e soltar o ar, associando isso principalmente à questão da respiração. Então, você já mostra para a criança que ali tem um ensinamento, né? Você está ensinando algo quando a criança enche o balão e quando ela solta o ar que tem no balão, sim, você está mostrando de uma forma concreta uma parte da respiração. Então, você pode estar usando o material para te ensinar, você ensinar algo que é fundamental, que é necessário, que a criança precisa ter essa consciência e esse aprendizado de uma forma concreta, e isso realmente ajuda. Qualquer pessoa que esteja observando a sua aula e que já trabalhe com Pilates ou que já tenha um breve conhecimento do Pilates, ele realmente vai identificar, ok, o profissional está trabalhando uma parte dos próprios princípios, que é a respiração. Então, você pode partir disso, né? Usando o balão vazio, fazer com que a criança tenha essa experimentação. E quando você sabe levar a criança a vivenciar isso, você consegue fazer com que a aula ela seja uma aula que é atrativa, que realmente é prazerosa e que gera um conhecimento nessa criança. Esse é o maior diferencial de quem trabalha com o público kids, porque você não basta simplesmente passar um movimento ou um exercício, você tem que fazer a criança registrar aquele movimento, registrar aquele ensinamento de uma forma adequada a ela. Esse é o grande diferencial. Não basta simplesmente você chegar e dizer, hoje a gente vai fazer o roll-up, né? Que é um movimento de exercício que a gente rola a coluna e tal, tal, tal. Se aquilo não ficar entendível na criança, se aquilo não tiver um significado, é mais um conteúdo, é mais uma informação que passa. Agora, quando você faz um conteúdo, uma informação, uma maneira de ensino ficar registrado nessa criança com uma maneira realmente vivenciada, ela nunca mais esquece. E eu realmente te falo isso porque isso já deve ter acontecido com você. Quantas palestras, quantas aulas você já foi e que o profissional explicou muito bem, ele falou muito bem explicado, mas nada ficou mais registrado do que a experiência que ele fez você fazer. Então, você pode já ter passado por diversos locais em que você ouviu e que foram informações importantes, mas nenhum deles ficou tão registrado quanto aquele profissional que explicou, que mostrou, que explanou, que falou, e ao final dessa atividade, ou dessa palestra, ou dessa aula, ele fez você vivenciar aquilo. Então, a gente registra na vivência, a gente registra algo que a gente aprendeu quando a gente tem a oportunidade de experimentar e fazer. Então, quando você ensina algo que você ensina para a criança e que ela vivencia, você realmente começa a ter esse registro de conhecimento na cabeça da criança. Então, balões pode ser usados nisso e pode ser usado no restante da aula, onde você pode estar fazendo movimentos com o próprio balão, ele pode ser utilizado de uma maneira mais lúdica, mais atrativa, mas também ele pode ser utilizado de uma maneira mais direcionada. Você vai amarrar o balão lá no pé, por exemplo, e aí você vai fazer um movimento que você sai numa posição deitada, né? Com a barriga para cima, como a gente fala para as crianças, e você vai enrolar a coluna e vai ir com a mãozinha até na direção do balão. O que eu estou explicando para a criança aqui?
Eu estou dando um movimento, um exercício que se chama roll-up, né? Então, a criança vai enrolar a coluna subindo e vai botar as mãos na direção do balão. Isso é algo que para a criança é atrativo? Qual o momento que é atrativo? Quando ela vai até o balão. Então, ela faz todo o processo do movimento, né? E ela realmente cumpre com o movimento, porque ela quer colocar as mãos no balão. E esse movimento faz com que você vá registrando, né, o próprio movimento no próprio desenvolvimento da criança, porque o nosso corpo tem memória, o nosso músculo tem memória. Então, você começa a dar um movimento, mas você precisa fixar esse movimento no corpo da criança. Então, a repetição é importante. Então, quando você pode estar ensinando esse movimento, como você também pode estar fixando esse movimento. Muitas vezes, para quem já trabalha com o Pilates, e aqui eu abro um parênteses até para quem já é aluno que está aqui, e vou, inclusive, ressaltar, você pode estar ensinar um movimento, mas você precisa voltar nesse movimento e repetir eles. Então, muitas vezes o profissional, ele fica pensando assim, mas eu já dei esse exercício, como é que eu vou fazer ele de novo? E aí, você pode resgatar um movimento e cumprir com aquilo que a gente precisa fazer da repetição. Criança precisa repetir, então você precisa fazer diversas vezes o mesmo movimento, fazendo com que a criança enxergue que aquilo é atrativo, sim, que aquilo ela tem um objetivo de fazer, sim. Então, quanto mais você conseguir fazer com que a criança use o material e ela realmente cumpra com aquilo que você já prescreveu ou aquilo que você vai estar trabalhando na aula, melhor para você. Porque você cumpre com todos os requisitos. Você cumpre com a atividade que você tem que fazer, você cumpre com a parte realmente voltada ao Pilates e você cumpre com a parte da conquista da criança. Que a criança faça com prazer, que ela não faça um movimento. Que saco. Ai, prof, vai ter quantas vezes? Ai, prof, não aguento mais. Quando é que vai ser outro? Que ela não faça isso. Que ela faça e que ela diga, quantas repetições é para fazer, prof? E aí você diga, sei lá, 10 repetições. E ela, inclusive, ela fala que ela fez menos repetições, por quê? Porque está sendo prazeroso para ela fazer. Então, quando você percebe que a criança, ela diz assim, eu só fiz tantos, e ela já fez mais, é um resultado de que você fez uma atividade que ela gostou, que fez sentido para ela e que realmente faz sentido dentro do método. Tá? Então, gente, o primeiro movimento e a primeira atividade que eu aconselho que você utilize é que você possa, sim, utilizar um acessório com baixo custo, com facilidade de encontrar e que, ao mesmo tempo, tenha um relacionamento com a criança. Que a criança identifique aquele material com algo legal, prazeroso, que remeta ela, né, a uma atividade e a momentos felizes. Então, balões remetem as crianças à festa, a aniversário, a comemorações, não só as crianças, como nós também. Então, que você utilize um material como esse, que é muito fácil de encontrar, mas que com o método certo você consegue construir uma aula inteira, e não só uma, como diversas aulas, abordando muitas vezes um mês inteiro relacionado ao Pilates para criança. Então, essa é uma das primeiras atividades que eu aconselho que você faça, e que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença para você, tá? E um outro material, uma outra atividade que eu vou trazer para vocês, eu até tenho eles aqui comigo, né? Então, são a junção de alguns personagens, né? Então, aqui eu tenho 2 personagens, né? Que eu gosto muito de trabalhar com eles e que ele é 2 personagens que não têm idade, né? Na realidade, por que o Mickey e a Minnie? Porque dependendo dos personagens, tá? Vou segurar ele aqui comigo. Inclusive, eu tô de Minnie, né? Só faltava ser vermelha. Eu coloquei especialmente para nossa live de hoje a minha blusa de bolinhas, né? E por que eu escolho o Mickey? Porque o Mickey e a Minnie, eles são personagens que todas as crianças ah, têm um relacionamento afetivo com eles, né? Então, até nós gostamos da Minnie e do Mickey, né? Então, mesmo que você tenha crianças maiores, né? Também vai funcionar você trabalhar com personagens, tá? As crianças mais pequenas, melhor ainda. Porque a criança mais pequena, ela realmente tem
essa associação melhor com o personagem. Então, dependendo do personagem, não vai conectar com uma criança muito grande, muito com, sei lá, 10, 11 anos, porque ela já não acha, ela pode achar muito infantilizado. Isso não acontece com o Mickey e com a Minnie. Por que que não acontece? Porque o Mickey e a Minnie, ele tem as fases, inclusive, da Minnie e do Mickey, né? Ele mais pequenininho, ele um pouquinho maior e ele um pouquinho maior. Então, a criança, e a gente pode falar isso de uma fase infantil, ela pode estar usando, né, essa associação com aquilo que ela conhece do Mickey e da Minnie, principalmente com a Disney, né? Então, se a gente para e a gente analisa, um dos maiores sonhos das meninas, né, com 15 anos é ir aonde, gente? É ir na Disney, é conhecer a Disney. E quem é o ponto alto da Disney? É o Mickey, né? Então, a gente começa a identificar que, poxa, olha só, o Mickey e a Minnie, eles são vistos, são desejados por crianças de 15 anos. E o Pilates, para criança, ele é até 12, 13 anos. Então, você enxerga que você está dentro da fase da criança e que, quando você identifica isso, faz você realmente entender que você está levando algo ajustado à idade da criança também. Então, tá aqui eles. E como que a gente pode trabalhar ele? Você pode trabalhar ele em várias formas. Ele pode estar trazendo um movimento novo, né? Então, muitas vezes eu ensino as minhas alunas, né, a trabalhar com as crianças, a usar um personagem, e esse personagem, ele faz um papel fundamental na sua aula. Ele passa a ser o professor do dia. Daí não é mais você que está dando um movimento, é o Mickey que veio ensinar uma atividade diferente hoje para você. E o que, que a gente faz quando a gente quer trazer um personagem? A gente já sabe que algumas atividades e alguns movimentos dentro do Pilates são movimentos que exigem mais, né? Então, por exemplo, quando eu sei que eu vou dar um exercício, ou vou começar a ensinar um movimento novo, né? Um exercício novo dentro do Pilates, e que eu sei que a criança vai reclamar porque é cansativo, porque dói, porque ela não gosta, porque eu sei disso. E a gente tem que ter consciência que tem movimentos que nem a gente gosta de fazer. Por quê? Porque cansa, porque a gente não se sente bem, porque dói o abdômen, porque dói a cervical, enfim, porque pode doer algum local. E essa dor muitas vezes é um fortalecimento benéfico, inclusive. E aí o que acontece? Quando a gente sabe que isso pode estar acontecendo, a gente faz a gente pede ajuda, né? Eu digo, a gente pede ajuda para alguém fazer um movimento por nós, né? Ou ensinar algo por nós. Então, muitas vezes você pode utilizar um personagem e esse personagem vai estar dando o passo a passo daquele movimento ou de um movimento novo para a criança. E quando você entende isso, você começa a fazer com que a criança, né, execute às vezes um movimento que ela não iria fazer ou que ela iria fazer um ou dois e já começaria a reclamar. Às vezes ela repete várias vezes porque ela está tendo algo diferente na aula. Ela tem a participação de um personagem que ela gosta, que ela tem uma vivência, que ela tem uma história, que ela teve anos, às vezes, de convívio, né? Que ela assistia, ou que ela tem até mesmo, às vezes, o próprio ursinho dentro da sua casa, né? O próprio personagem. E aí, para ela, não é algo que é difícil. Não, porque tem um personagem, né, ensinando. Então, por exemplo, eu vou querer ensinar para a criança, sei lá, o roller like a ball, tá? E aí, na realidade, esse não é um exercício que a criança não goste, mas vamos supor, aí você vai dando passo a passo, você movimenta o boneco, né? Fazendo com que a criança imite o boneco, né? Então, a criança vai fazer, põe a mãozinha atrás da perna, senta com o bumbum, lá na partezinha da coluna onde ela é mais chatinha, vai botar a cabeça entre o joelho, e aí a gente vai fazer um pequeno rolamento para trás e para frente. Então, eu estou dando uma simples explicação, mas você pode utilizar da maneira como que você achar que vai fazer sentido para a criança, né? Então, quanto mais você usar ele a seu favor, melhor. Você pode, com crianças pequenas, inclusive, olha lá, olha quanta informação estou trazendo para vocês. Crianças pequenas, imitar, fazer ele como se fosse um fantoche, né? Então você diz: olá, pessoal, hoje eu vim aqui na sua aula, né? E não é mais você, a prof, que está fazendo a aula, é o Mickey que está falando com a criança.
E a criança de 4, 5 anos, ela fica vidrada, ouvindo o que o Mickey está fazendo. E muitas vezes você pode dizer, vocês vão imitar o Mickey agora, mãozinha para cima, mãozinha para baixo, mãozinha para cima. E quanto mais ele se movimentar, quanto mais ele participar, mais a criança vai gostar da sua aula. Então, não deixe de utilizar, né, principalmente personagens que façam conexão com a criança, né? Então, esses são, e depende muito da fase da criança, e da idade dela. Então, dependendo da idade, você pode utilizar alguns mais direcionados, sim, não tem problema nenhum. O que eu trouxe aqui é um coringa, né? Teoricamente, que todas as crianças gostam, né? Eu já expliquei e já trabalhei com crianças de 4 anos até 13 anos com o Mickey e a Minnie e todas elas funcionaram. Então, ele é um personagem que é benéfico você ter e que você também pode estar usando ele em várias aulas com várias idades. Mas nada impede que você possa ter um específico de uma idade. Né? Então, por exemplo, Patrulha Canina. Patrulha Canina são personagens que são mais direcionados a crianças menores. Então, você não vai levar a Patrulha Canina, por exemplo, a criança de 12 anos, porque aí ela não tem uma conexão. Você entende a diferença da Minnie e do Mickey do que a Patrulha Canina? A Patrulha Canina é mais direcionada a essas crianças, né? Show da Luna, também crianças menores. Aí agora existe alguma sériezinha das crianças maiores, né? Aí sim você pode levar para aquelas crianças maiores um personagem daquela fase da idade dela. Mas às vezes não conecta com os pequenos, porque eles ainda não chegaram naquilo. Então, usar personagens, eles podem ser muito importantes, podem salvar muitas vezes a sua aula, né? De uma aula que poderia ser chata e que a criança iria reclamar, você dá um toque especial, uma visão diferente para a criança e você resgata com ela uma vivência, né? Utilizando um personagem para a sua aula, para engrandecer a sua aula. Como se você levar um personagem que não conecta com a criança, você não consegue fazer uma aula legal. Então, saber isso é um grande diferencial? Sim. Então, se caso você ficar na dúvida qual o personagem, leva o Mickey, que ele realmente vai agradar e ele realmente faz uma conexão com todas as crianças. Então, gente, essa live de hoje, essa aula de hoje, eu quis trazer para vocês essas duas atividades e eu queria ver se fez sentido para vocês. Manda uns coração aí se fez sentido para vocês a nossa aula de hoje, se isso contribuiu, se realmente fez você enxergar que não basta eu dar qualquer exercício para a criança, não basta eu fazer de qualquer jeito. Não, eu preciso fazer e pensar numa estrutura adequada à criança, de um método que seja específico para a criança. Caso contrário, eu não tenho a conquista da criança, que é o fundamental. Se eu não conquisto a criança, eu consequentemente não faço um bom trabalho, eu consequentemente não tenho resultado com as crianças e eu consequentemente não tenho uma renda melhor. Porque se eu não conquistar a criança não vem para a sua aula. Se você não conquistar a criança, ela não traz os amiguinhos dizendo: "Vamos para a aula de Pilates que é muito legal". Se você não conquistar a criança, você não mostra um vídeo e a criança diz: "Nossa, que legal, eu queria muito fazer isso". Se você não tiver esse entendimento, você realmente não vai ter um resultado agradável. Agora, quem entende que precisa ter isso, quem entende que precisa ter uma forma adequada de trabalhar, uma forma adequada de fazer o trabalho, de fazer um método, de fazer a aula e de conquistar a criança, sim. Não dá para você impor nada com a criança. Ah, Vânia, mas a criança não pode decidir nada. Ela tem que fazer o que o pai e o que a mãe querem. Só que, gente, o pai e a mãe às vezes podem obrigar 1 mês, 2 meses, mas se a criança não gostar, eles vão tirar ela do Pilates para a criança? Sim. Então você não pode ficar pensando, não, porque eu tenho que fazer esses exercícios, porque a criança precisa. Não, você tem que ser estratégico de enxergar. Eu faço aquilo que a criança precisa, mas eu também tenho que fazer a criança gostar do que ela precisa fazer. Caso contrário, você vai ficar insistindo em algo que não vai dar resultado. E é por isso que eu quero que você aprenda a trabalhar com um método que faz a criança começar a fazer Pilates com você e ficar meses, anos, inclusive, com você.
porque o método é adequado a ela. Não é algo adaptável, não é algo que a criança enxerga que é difícil. E para quem já tentou, inclusive, trabalhar com o Pilates de uma forma adaptável, percebeu que não consegue fazer um bom trabalho. Percebeu que é ruim para si como profissional, porque você não sabe o que fazer, a criança não responde, ela faz rápido, ela faz um monte de vezes e ela já fica o tempo inteiro. Terminei, prof, terminei, prof, terminei, prof. E aí você fica naquela sensação de, meu Deus, e agora? O que eu vou dar? Eu já dei 10 exercícios e a criança já terminou todos. E ela fica te testando. Porque quando você não tem método, quando você não sabe o que fazer, as fases para fazer com a criança percebe que você não está preparado. É nítido. E a criança, e eu digo a criança de hoje, é porque eu sempre digo, né? A criança de hoje parece que é mais esperta do que quando nós fomos criança, né? Eu vejo as minhas filhas e eu digo, meu Deus, eu com a idade delas era bem mais lenta em algumas coisas, eu não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, hoje a criança, ela identifica muito rapidamente um profissional que está preparado. Hoje uma criança identifica muito rapidamente o professor que realmente sabe trabalhar com ela. Ela identifica muito rapidamente um profissional que tem uma forma de trabalho. Caso contrário, se você não souber trabalhar com ela, caso contrário, você não souber orientar do início ao final, a criança ela vai acabar com a sua aula. Porque se você não sabe dar o passo a passo para ela, ela muitas vezes vai te testar e você, por insegurança, vai deixar ela acabar com a sua aula. Então, mais do que dar atividades que realmente façam você sair do zero e que conquiste a criança, você também tem que ter o domínio e tem que ter a sua própria segurança de saber o que precisa fazer. Certo, gente? Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.